Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho conversar com vocês sobre as minhas leituras realizadas no mês de outubro. Eu concluí 2 obras e passei por outras 2. Uma eu já havia começado anteriormente, eu tentei retomar, acabei largando novamente. Eu vou falar com vocês sobre isso no final do vídeo. E uma outra eu iniciei, mas ainda não concluí. Ambas fazem parte de um processo no qual eu ainda estou de uma certa ressaca literária. E eu falarei sobre isso na segunda parte do vídeo. Mas eu vou começar pelo padrão, mostrando aqui todos os livros para vocês, né? Foram esses 3 livros aqui que eu... Aliás, esses 4 livros que eu passei neste mês. E o primeiro a ser concluído foi Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da Lilia Moritz Schwarz. Esta obra aqui foi lida num processo de 2 meses e meio, no qual eu, junto com uns inscritos desse canal, participamos de uma leitura coletiva. Então, esse livro aqui, neste canal aqui, foi resenhado capítulo a capítulo. E neste mês de novembro, que é o mês no qual eu estou soltando esse vídeo, que nós estamos iniciando agora, neste mês, em algum momento, sairá a resenha completa do livro também. Mas se vocês se interessarem bastante por essa obra, tem resenha de cada um dos 6 capítulos aqui no canal, tudo em uma playlist organizada. E eu gostei muito da obra, ela foi publicada em 2019. A Lilia Moritz Schwarz, ela é historiadora, ela é doutora em antropologia social, ela é uma autora muito presente na mídia, uma autora com muita credibilidade. Então é um livro cujas informações passadas por ele são informações de uma autora com muita credibilidade, tanto é que muitas informações ela cita o meio do qual ela tirou. Então ela não joga informações soltas, não, tem toda uma questão de referenciação das fontes e tudo mais. E é um livro que basicamente vai tratar sobre como que o autoritarismo ele é presente em toda a nossa história enquanto brasileiros, e aí isso remonta desde o período da colonização, como foi o domínio de Portugal sobre o Brasil, e o quanto que isso foi se estendendo durante nossa história, durante o período imperial, onde tivemos uma família real controlando de forma autoritária, até na Constituição de 24 com poder moderador. Então o autoritarismo sempre muito presente, e o quanto que isso se manteve até após a proclamação da República, tanto da República do Café com Leite, quanto também durante, aliás, após a Revolução de 30, em todos os governos, inclusive também, obviamente, no regime militar de 64 a 85. Então nós vamos vendo o quanto que durante toda a nossa história nós tivemos que lidar com o autoritarismo. E naturalmente isso vai deixar herança, fazendo com que hoje nós vivamos em uma sociedade cujo a questão de autoritarismo ela se faz presente nos preconceitos. Então nas relações estabelecidas entre homem e mulheres há um preconceito, há uma relação de autoridade sobre um sobre outro pela questão cultural. Tudo isso faz presente também na questão de tanto de gênero, como eu acabei de citar, quanto também na questão de raça. Então é algo que ela trabalha muito dentro da obra, sobre como os negros eles sofrem com o preconceito, né? O quanto que isso ainda é presente, embora sim, melhoramos em algum grau, no entanto ainda estamos longe do ideal, e ela vai trazendo isso dentro da obra, vai falando sobre questão de intolerância religiosa, que é um ponto muito relevante também. E aí a partir da intolerância religiosa, que talvez muitos pensem e falem, poxa, eu não considero o Brasil tão intolerante assim. Muito provavelmente porque você está olhando pela perspectiva cristã, mas se você pertencer a uma religião diferente desta, você geralmente vai ser visto com maus olhos, você sofrerá algum tipo de preconceito. Então, o preconceito devido à intolerância religiosa existe também no nosso país. Ela vai desmembrar vários preconceitos existentes. Isso da religião também vai culminar na questão de homofobia. Então, de fato, nós vivemos em um país que lida com autoritarismo. E aí ela vai dividir isso em vários capítulos, vai falar sobre desigualdade social, que é um ponto muito importante, vai falar sobre educação, vai falar sobre patrimonialismo,
que é o fato de uma autoridade usar o poder do Estado para se favorecer e não favorecer a população, que é algo também na nossa sociedade. Então é um livro muito interessante se vocês quiserem conhecer melhor a obra. Como eu falei, tem resenha de cada um dos capítulos aqui para vocês conseguirem ter acesso a mais informações. E eu vou deixar na descrição o link dos livros que eu citar aqui para vocês adquirirem caso haja à vontade. Essa obra aqui vale muito a pena, beleza? Dando continuidade, mudando bastante, né? Ali nós temos um livro de sociologia, vamos dizer assim, e aqui nós já vamos ir para um clássico da literatura, né? Um livro ficcional. Estamos falando de Frankenstein, da Mary Shelley. Um livro muito bacana. Este aqui eu já resenhei ele completo, então tem a resenha aqui no YouTube. Um livro publicado em 1818. Um livro bem interessante, bem bacana, me prendeu muito. A Mary Shelley é uma autora britânica que na sua infância teve alguns problemas. Primeiramente, seu pai e sua mãe ambos eram escritores. No entanto, sua mãe ela faleceu alguns dias após o seu nascimento. E aí ela teve uma relação meio conturbada com seu pai durante toda a vida dela. Isso fez com que ela desenvolvesse vários traumas. E se nós pararmos para pensar, muitos desses traumas aparecem dentro da obra, né? E por que eu digo isso? Porque Frankenstein já é conhecido de nós, né? Muitas pessoas já pelo menos sabem do que nós estamos falando quando nós citamos Frankenstein. E o que nós temos é basicamente uma figura criada, né? Um ser criado que tem dificuldade de relação com o seu criador. E quando nós pensamos em criador e criatura, nós pensamos numa relação quase que de pai e filho, né? Que era a relação que a Mary tinha com seu pai. E, no caso dela, era uma relação conturbada. Na relação criatura e criador, também é conturbada. Então, por isso que eu digo que tem, de certa forma, uma projeção da vida da Mary dentro desta obra aqui. Beleza? Mas, nos aprofundando um pouco mais, explicando melhor do que nós estamos falando quando nós falamos de Frankenstein, né? Primeiramente, uma obra de ficção onde existe... Aliás, o livro inteiro é composto de cartas, tá? Então, são cartas destinadas a familiares das pessoas que estão escrevendo. Em geral é isso. E aí nós vamos ter um navegador que era muito ambicioso, se sentia sozinho no mar e queria a companhia de um amigo verdadeiro com o qual ele pudesse compartilhar conhecimento. Porque as pessoas em volta dele não conversavam sobre coisas mais eruditas. E aí ele encontra no mar de uma forma extremamente aleatória, e se vocês quiserem saber mais, vocês vão ter que ler o livro, mas ele encontra no mar de uma forma aleatória ali o Victor Frankenstein, que é um cientista, e aí nós já percebemos que Frankenstein é o cientista e não a criatura, certo? Ele encontra ali, ele começa a conversar, aí ambos começam a falar sobre as suas ambições, mas aí o Victor Frankenstein, que é o cientista, olha para o navegador e diz: calma, porque essas suas ambições elas podem te gerar prejuízos, podem te trazer malefícios, podem ser prejudiciais para a sua vida. E eu vou dizer por quê. E ele começa a contar a história dele, que ele conta desde a infância, o nascimento numa região bem humilde. Ele vai contando os desdobramentos. Aliás, parte da sua família era humilde, a dele era mediana, vamos colocar assim, mas não era abastada. E ele vai contando os desdobramentos, e aí ele se torna uma pessoa muito intelectual, como eu disse, um cientista, viaja para vários lugares, e em determinado momento ele começa a fazer estudos em um cemitério. Ele começa a observar, e aí ele decide: eu vou tentar criar vida. Ele começa lá a fazer os experimentos, e tenta, e uma hora ele consegue. Só que assim, quando ele descobre a forma como se criar vida, ele cria um ser imenso, com 2,40 metros de altura, ou seja, gigantesco, com uma estética desagradável para quem vê, ou seja, ele cria um ser que visualmente causa antipatia. E causa antipatia até para ele mesmo. Então, quando a criatura está ali e ela abre os olhos, ele se assusta e foge, porque ele não aguenta ficar perto dela. E aí a criatura ela começa a viver sem ter referência nenhuma do que fazer.
Mas ela é uma criatura extremamente inteligente, então ela consegue fazer boas associações, ela rapidamente aprende como se alimentar, como viver, como absorver conhecimento e vai seguindo a vida dela, só que ela vai atrás do criador dela. E por que ela vai atrás do criador dela? Porque ela não consegue se socializar com ninguém justamente pelo seu tamanho assustador. Porque imagine se você há 2 séculos atrás, no meio dos campos, e você encontra um ser de 2,40 m que vem falar com você. Você vai se assustar. Mesmo que ele domine o idioma, e ele estava aprendendo a dominar. Mas você às vezes nem vai dar a chance dele de falar. É o que acontecia com a criatura. Todos com o qual ele tinha contato fugiam, brigavam com ele, tentavam agredi-lo, fazer algo. Então ele chega no cientista quando ele consegue encontrá-lo e ele faz uma proposta. Ele fala: olha, você me trouxe a vida e você me abandonou. Todas as pessoas com as quais eu tento me relacionar, eu não consigo porque elas fogem de mim. Você vai ter que criar uma mulher para mim, criatura. E aí Victor Frankenstein fica pensativo, e aí todo o livro tem esse processo de análise, né, dos prós e dos contras de fazer isso. Enfim, e aí a história vai se desdobrar, o Victor Frankenstein ele vai tomar a decisão dele, e a decisão dele vai ter as consequências, certo? Eu não vou falar qual é, se vocês quiserem mais informações tem na resenha, e se quiserem ainda mais informações vai ter aqui nessa obra, tá bom? Mas é um livro muito interessante que traz inclusive muitas lições, né? Como, por exemplo, entender que a sua realidade não é a mesma que a minha. Então, por exemplo, a criatura vai fazer coisas que nós olhamos e pensamos, poxa, isso talvez seja abominável, né? Só que quando nós começamos a entender a perspectiva e a visão dela no mundo, a gente começa a achar mais compreensível. Não necessariamente certo, mas mais compreensível. Então isso é uma lição que vem, a questão das ambições, certo? Então ambicionar coisas muito grandes às vezes não é algo interessante, isso tirar a sua paz. Foi o que aconteceu com o cientista, ele criou algo extraordinário, no entanto isso tirou a paz dele, cobrou um preço. Então isso é um ponto trazido. E aí toda a questão de lidar com os medos, com as inseguranças, tudo isso está presente na obra. Um excelente livro, escrita muito fluida, muito bacana mesmo, certo? Então esses 2 livros aqui que eu mostrei foram concluídos neste mês. E agora nós vamos para o meu momento de ressaca literária com essas 2 obras aqui. Ambas são muito boas, tá? Este livro aqui, no mês anterior, em setembro, eu já havia lido metade deste livro, então eu estou no meio dele. E aí eu acabei pausando a leitura temporariamente, fui retornar no final de outubro, não me prendeu como eu gostaria. Esse livro aqui, As Religiões que o Mundo Esqueceu é o nome. Ele é escrito por vários autores, ele é organizado pelo Pedro Paulo Funari, que é historiador e arqueólogo. No entanto, ele tem vários autores, cada capítulo é de um autor que é especialista na crença específica que o capítulo se propõe a tratar. E ele foi publicado em 2009. Um livro de 200 páginas mais ou menos, eu estou na página 102, estou no meio do livro. E aí eu comecei a ler, eu li o capítulo sobre os persas, não me prendeu, falei, preciso ler alguma outra coisa. E aí eu fui ler História da África, do José Rivair Macedo, livro da editora Contexto, livro muito bom este aqui, publicado em 2013. O livro ele é excelente, tá? Inclusive eu tenho vários livros dessa coleção aqui, uma coleção que me ajuda muito. Eu já li desse livro dessa coleção aqui, História do Brasil Colônia, História do Brasil Império, já li História da América Latina. Enfim, já li vários livros desta coleção da editora Contexto, que é a coleção História na Universidade. Isso mesmo, História na Universidade. Então já li vários, me ajudou muito. No entanto, no caso deste aqui, eu estou tendo dificuldade, mas é pela minha ressaca literária que eu estou tendo que lidar. Então é um outro livro que eu comecei e eu ainda estou processando se eu vou concluir ou não. As Religiões que o Mundo Esqueceu, eu ainda concluirei em 2024 com toda a certeza do mundo. História da África eu estou pensando, eu estou mais ou menos na página 60, o livro tem umas 210 páginas mais ou menos. Eu estou analisando se eu vou concluir ou não. É um livro que eu com certeza quero ler, eu só não sei como ficará a organização de quando eu farei isso,
certo? Porque neste momento, devido a essa ressaca literária, eu estou considerando talvez partir para livros ficcionais, porque tudo isso está relacionado também num momento particular da minha vida onde eu estou trabalhando um pouco mais do que eu esperado, né? Então, estão demandando de mim mais horas no trabalho. Começou isso no mês passado, então eu basicamente estou tendo apenas 3 dias da semana para ler. E ler durante um certo período do tempo, né? Os outros 2 dias da semana aliás, 3 dias da semana corrida eu basicamente não tenho tempo nenhum para ler. E aí 2 dias úteis e o sábado eu consigo ler um pouco. Domingo geralmente eu tiro para ficar com a minha esposa, enfim, com o meu pessoal. Mas é isso, só para dar aqui um panorama sobre o que eu li sobre a história da África. Eu basicamente li a introdução e o primeiro capítulo, e aí nós vamos ter a questão na introdução explicando que a África é o país, país não, é o continente responsável por ser o berço da civilização, o berço da humanidade, né? Então os primeiros seres humanos surgiram na África e ele vai explicar um pouco sobre isso. Vai explicar várias questões geográficas muito interessantes sobre a África. No primeiro capítulo, que é a segunda parte, né? Ele vai falar sobre como é a parte desértica da África, como são posicionados os rios dentro do continente e o quanto que os rios foram importantes para o desenvolvimento das sociedades africanas, porque justamente por haver ali o deserto de Saara, haver várias regiões mais arenosas, as sociedades foram se moldando principalmente, isso alguns séculos atrás, mais direcionadas aos rios, aos lagos, aos lugares onde haviam água ali. E isso fez com que a sociedade desenvolvesse algumas questões, como por exemplo pesca, coisa desse tipo, certo? Então ele vai falar sobre isso e vai falar também sobre a questão religiosa. Então como foi o contato dentro do continente africano dos seus nativos com o cristianismo, com o islamismo, que são duas religiões muito relevantes, principalmente no continente africano. Então ele vai falar sobre essa questão. E enfim, pessoal, foram essas as leituras realizadas neste mês. Espero chegar aqui daqui um mês no vídeo de leituras de novembro sem ressaca nenhuma, falando sobre vários livros extremamente interessantes que me prenderam. Inclusive comecei Dostoiévski, não vou falar qual livro, mas comecei Dostoiévski para tentar curar essa ressaca literária. Eu tentei recorrer a livros de literatura, de ficção, porque realmente livros mais técnicos neste momento estão sendo difíceis para mim justamente por poder ler apenas dias específicos. Então, como eu não consigo me prender a semana inteira seguindo dia após dia, eu acabo tendo essa dificuldade e eu preferi pegar livros de ficção, certo? Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixar todos os livros linkados na descrição. E é isso. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Deixe aí nos comentários como foram as leituras de vocês. Se vocês já passaram por ressaca literária, o que vocês fizeram ou quando passam, porque esse fenômeno pode ser frequente, né? O que vocês fazem, quais são as estratégias. Deixe aí que vocês vão me ajudar muito, podem ajudar outras pessoas também que passarem por esse processo, certo? Então é isso, deixem um like também, um forte abraço, tamo junto e até a próxima.